Olá, olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a esse segundo dia de um Altercast super especial aqui diretamente do CFU, o Congresso da CF Contabilidade, em parceria com a EnergyCast, o podcast também da CF Contabilidade. Eu sou Léo Navarino e hoje três damas aqui comigo que já palestraram hoje no evento. Não sei se ontem ou foram Foi ontem, umas ontem. hoje. Então, a gente vai bater um papinho aqui muito legal sobre como um contador pode virar a chave, como ele pode transformar o escritório e a vida dele como um todo, não é isso? Temos aqui Mônica, Giza e Rafa. Tudo bem, meninas? A emoção tá muito grande, né? O que eu queria até falar foi interessante. O Edilson falou assim das mulheres empreendedoras. Eu falei assim, eu corrigi ele na hora, eu falei assim, não, as mulheres poderosas da CF. É É o isso que aí. somos aqui. Porque a gente tem essa veia, a gente tem essa garra, cada uma aqui com a sua história, cada um com a sua trajetória, com a sua metamorfose. A minha linda borboleta do meu lado, a minha guerreira aqui de artes marciais. E eu, claro, Giza. É. Então, para começar, como eu estou fazendo todos os episódios, vamos falar um pouquinho sobre cada um de vocês. Cada um fala um pouquinho, Mônica começando, cada um dá uma pequena bio sobre a sua história, a sua carreira, para o pessoal que está nos assistindo de casa poder conhecer. Isso. Meu nome é Mônica Prudêncio, eu sou da unidade da CF Contabilidade, é a CF Avante, né, que a minha empresa eu comecei, quando eu entrei para a CF Contabilidade, eu já tinha a minha empresa, que é a Avante Consultoria Tributária, então nosso foco era só a consultoria tributária. Mas aí eu trabalhava, né, a minha trajetória profissional toda foi CLT, quase 30 anos, e chega aquele momento que a gente pensa assim, cara, é como eu falei ontem, o que que eu estou fazendo aqui? A gente percebe que precisa voar, né? E aí eu pensei, aí já estava há uns 2 anos com a minha consultoria tributária, e eu falei, cara, eu sou contadora, e é esse caminho que eu vou seguir. E teve outros conselhos, muitos dos meus amigos falavam, Mônica, mas você é contadora, porque você não, toda empresa precisa de uma contabilidade, é esse que vai ser o teu caminho, começa por aí. Até mesmo por chegar a conseguir uma consultoria, que era difícil chegar logo assim, conseguir uma consultoria, que todo mundo fala, mas meu contador já faz. Falei, ai meu Deus. Aí eu falei, então tá, você é contadora e aí vai abrindo as portas, né? Porque toda empresa, todo CNPJ vai precisar de uma Com contabilidade. certeza. E foi aí que eu decidi. Eu falei, não, eu vou entrar para contabilidade então. E assim, abri mão de um emprego, né, numa multinacional, já estava lá há 11 anos, mas eu criei coragem. Eu falei, eu vou seguir o meu sonho, que foi minha palestra de ontem, né? Transformando sonhos em realidade, o caminho do empreendedorismo para contadores. E eu segui o meu sonho, foi um desafio, né? Sair daquela segurança do trabalho, a renda, os benefícios. Mas eu falei, cara, eu preciso fazer isso. Chega aquela hora que a gente tem que virar a chave. Sim. E aí criei essa coragem, mas eu pensei, sozinha eu não quero começar. Não tinha, assim, essa noção do empreendedorismo, né? Sempre como CLT. Eu falei, como que eu vou montar um escritório? Como que eu vou ter sistema? Como que eu vou escolher o sistema correto? E aí eu pensei, não, uma franquia. Que a franquia já vai vir pronta. Formatadinha, né? Mais É. fácil. Eu falei, não, vou procurar uma franquia. Aí de cara, CF Contabilidade. Até fiz também uma reunião com a outra, uma concorrente, mas assim, a CF Contabilidade, a paixão assim, amor à primeira vista. Primeira reunião com a pessoa que me atendeu lá, ela me deixou tão bem, que aí quando eu fui para outra, eu já fiquei meio assim, a pessoa não me deu essa força como na CF, a menina que me Aquele atendeu primeiro encantamento ali foi. foi maior na E ela eu CF. precisava para poder acreditar em mim. Sim. E ela fez isso, às vezes, até sem querer, eu não sei, é o trabalho dela também como para vender, né? Mas, nossa, foi. E eu falei, é essa. E aí eu conversei em casa com meu marido, família. Toca no coração, meu filho, você tem que ir até o É. final. É isso aí. Então, assim, aí eu decidi, vou entrar pela franquia e a gente fez esse investimento com a CF Contabilidade e está sendo, assim, surpreendente. A trajetória está sendo, assim, muito boa. O suporte deles para mim, eu, como a minha unidade, eu só tenho elogios, né? Tem me ajudado muito. E, assim, a gente acreditar no nosso sonho, correr atrás, ter coragem, persistir e não desistir dele, né? E está sendo bom. Está sendo muito bom. Muito bom. Giza, fala um pouquinho sobre você também.
Tudo bem. Então, vou falar um pouquinho sobre mim, né? Eu sou Gisele de Castro, né? Todo mundo me conhece assim, mas eu falo Gisa porque tem a Gisele de Niterói na CF de Niterói. Aham. E eu sou da CF Caxambi, na Zona Norte Uhum. do Rio de Janeiro, no coração da Zona Norte. O meu escritório, né? Meu sonho era ter um escritório ali, pertinho de casa, e é isso que eu resolvi. Mas a minha trajetória não começou só com essa questão de, eu estou na CF. Não, começou bem antes. Foi naquela trajetória de ter um primeiro projeto. Como eu falei, eu tive que me estruturar várias vezes e tive que rever meus processos várias vezes, tanto na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Na minha vida pessoal, eu tive altos e baixos, né? Eu tive uma filha, eu me dediquei para minha filha, larguei o meu emprego, comecei a trabalhar como despachante avulso e tal, porque eu era já técnica formada pelo Senac em administração e contabilidade. Depois disso, depois de 20 anos, assim, não 20 anos, depois de 16 anos eu queria ter filhos, não consegui ter filhos, então pedi muito a Deus, né? Eu acho bonito, eu gosto de criança. Lá em casa eu sou a tia Gia, né, do condomínio lá do Aham. Residencial Honório. E Deus me deu uma filha, foi a Maria Carolina. Eu já tinha a Amanda, e aí eu tinha a Maria Carolina e deu aquele suporte, aquele gás. Hoje ela está casada, está bem instruída, está fazendo faculdade de ciência de computação na UFRJ. A Amanda está fazendo engenharia na UERJ. E eu vi que meu ninho ficou vazio. Aí eu falei assim, eu tenho que fazer algum propósito na minha vida. E eu queria arranjar de novo um trabalho, alguma coisa, mas eu já estava na beira dos 40 anos. E quem vai contratar alguém sem experiência, fora do mercado tanto tempo? Sim. Então eu comecei do zero. E eu falei pro meu marido, falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa, eu sinto um propósito, porque eu consigo ajudar meus vizinhos com imposto de renda. Já fazia isso também há muito tempo. E eu sou uma pessoa que eu não vejo o problema, eu vejo a solução. Então, foi quando eu comentei lá na minha palestra, né, que eu tomei a decisão de me inscrever na Estácio como Ciências Contábeis, bacharel em Ciências Contábeis. Mas não satisfeita, levei meu marido junto. Já tem um sócio aí já garantido em Não, mas casa. você não tem ideia, ele não quer ser meu sócio. Mas é meu sócio, meu parceiro na vida, mas é meu contador também. Olha Vou aí. te explicar por quê. Porque meu marido, ele é funcionário público, ele é do bombeiro do estado do Rio de Janeiro. Sim. Então ele já tem uma carreira lá, então para ele já estava tudo bem. Ele queria uma esposa em casa e não uma empreendedora. Mas eu já era empreendedora nata, porque qualquer coisa que eu tocasse eu já fazia. Por exemplo, eu sei desenhar, eu sei fazer design, eu sei fazer paisagismo, porque eu fiz vários cursos, essas coisas, eu nunca fiquei parada. Nunca fiquei parada. Fiz bolo, já vendi bolo de porta em porta. Então, quer dizer, eu sempre tive alguma coisa que eu tinha que, assim, não era só isso, eu tinha um propósito. Então, eu escrevi o Walter e falei assim, Walter, vem me buscar aqui no Caxambi, aqui na Zona Norte, né, do Rio, aqui no Norte Shopping, que eu tenho uma surpresa para você. Ele todo feliz. Hoje a noite é minha. Nada. Cheguei lá e falei assim, ó, te matriculo, toma aqui a parte da Estácio. Eu matriculei você. Não adianta você retornar, porque eu já paguei 2 parcelas. E mal sabia que eu já tinha planejado com a menina lá de recusar a A devolução e devolução o dele. cancelamento da coisa. Não, tanto o meu quanto o dele, Aham. né? E ele falou assim: só você, só você. Não, você só precisa assinar. Ele assinou. E eu acho que naquele momento Deus tocou no meu coração, porque depois disso, eu achei um emprego. Eu fui trabalhar em Cascadura com uma amiga minha que é contadora e tal, mas veio a pandemia. Então, durante a pandemia, a faculdade nos ajudou e nos uniu mais ainda. E o Walter ficou doente. Ele pegou a pandemia, pegou a Covid 2 vezes. A minha casa parecia uma casa de hospital, porque ele pegou, a minha filha pegou, minha outra filha pegou e meu genro também pegou. Todo mundo, menos eu, graças a Deus. Então, assim, a faculdade ajudou tanto ele a mim, porque nos uniu mesmo de portas separadas. Sim, sim. Ele passou, eu ajudei ele a passar, minhas filhas também fizeram vestibular na mesma época, todo mundo estava ali se preparando para a faculdade. E foi aquele momento. Alguns parentes meus morreram, porque eu sou de Quissamã. Não sei Uhum. se você já ouviu Sim, falar de conheço, Quissamã, ali conheço. no Rio de Janeiro. É lá no. Norte do estado. Isso, entre Campos e Macaé. Sim, É um sim. ponto de ervilha, por isso que eu falo que Tá ali, tem é. São João da Barra É ali perto, pequenininho. tem, Isso, tem isso.
Farol de São Tomé. Foi difícil, porque eu tinha que sair daqui do Rio para ir para o enterro lá. E teve alguns enterros que a gente não pôde participar, tinha que ser longe. Foi Sim, um sim. momento muito difícil. O Walter fez a prova comigo para o CRC, ajudei ele a passar, né, estudando com ele. Não é porque, você fez a prova, não. Eu separava tudo e depois, quando ele chegava do trabalho cansado, porque você sabe que o bombeiro não parou mesmo. E aí ele conseguiu passar com muita dificuldade. Ele passou com 31 pontos, eu só fiquei com 23. Então eu não passei, porque o mínimo era 25. Uhum. Desde então eu estou tentando. No ano seguinte, tentei passar de novo, estudei com uma amiga minha, ela tirou 27, eu fiquei com 24. E eu contei isso lá no Amsterdata, quando eu estive lá, entendeu? Aham. Todo mundo se emocionou e tal. Falei assim, gente, eu ainda não desisti. 2024 fiz a prova de novo, não passei, mas é porque esse ano foi muito difícil. A minha sogra estava com câncer. Por 4 anos a gente lutou Sim, sim. e faleceu em agosto. E a minha prova era bem no período ali. Então foi complicado. assim, meu lado emocional, como o Vladimir falou, eu tenho que trabalhar muito. Eu tinha que fazer um curso, como ele falou, de trabalhar esse coisa. Isso. Então é tudo um processo. Então, assim, hoje eu vejo assim, nesse meio período, eu achei a CF. E a CF foi o meu outro propósito, meu outro projeto, minha segunda família. E eu pude ajudar meus clientes ali, né, no bairro do Caxambi, através da CF. Porque eu falo para Edilson, você é mamãe. Mesmo que um dia que eu saia da CF, a CF não sai de mim. Porque eu aprendi a ser empresária. Porque a faculdade não te ensina a ser empresária. Não te ensina. Se forma como um técnico ali básico, né? Mas depois, a partir dali, você tem que se desenvolver. Mas Exatamente. seria bom ter uma parte de empreendedorismo dentro da faculdade, né? Então, uma coisa que eu falo é o seguinte, que assim como a convenção do ano passado, que eu falei, a CF foi uma bússola. Porque uma coisa que eu falei na minha palestra, o franqueado que entrar e pensar assim, a CF vai salvar minha vida, vai me trazer uns clientes só porque eu botei CF aqui. Não, gente, está errado. Você tem que trabalhar junto. Não vai botar a culpa na CF só porque você fracassou, não. Não é nada disso. Se você fracassou, a culpa é sua, porque Sim. você não correu atrás. E a Gisele do Caxambi está fazendo isso. Eu estou correndo atrás do meu sonho, porque é meu sonho de estar aqui. Se eu cheguei até esse momento, é porque eu corri atrás, eu não fiquei de braço cruzado. Eu fiz o meu marido correr atrás também, não ficar parado só porque é funcionário público. E outra coisa, eu já ouvi falar assim: você só é empresária porque seu marido é funcionário público, você está garantido. Gente, eu tenho contas para pagar. Eu pago cuidadores do meu sogro que está lá. Eu pagava remédios da minha sogra, toda parte assim, eu cuido de 2 casas. Ninguém sabe a sua dor. A Sim. dor do contador, só cada um sabe onde é. A minha dor era ela conseguir cliente. E como conseguir cliente? Eu vi que o meu processo na empresa. Aí eu falei da minha vida pessoal, agora eu vou falar da minha vida profissional. Então, eu lá na CF, eu falei assim, cara, eu tenho que ter um escritório para atender os meus clientes. E assim, por mais que eu seja no Caxambi e a CF Contabilidade fosse em Vicente Carvalho, o meu custo seria muito alto de ficar pegando metrô, ida e vinda. Porque o metrô para a CF não é próximo, eu teria que andar muito ou pegar um Uber. Eu falei assim, cara, eu tenho que ter um cowork. Quando o Edilson falou para mim do cowork, eu falei assim, cara, faz pelo amor de Deus no Caxambi. Faz no Caxambi, pensa em mim. Por quê? O Norte Shopping tem a prefeitura, tem ali o Ministério do Trabalho, tem o cartório, tem o metrô para eu poder me locomover para o centro da cidade. O Flávio Cohen é meu conselheiro. Eu escolhi o Flávio porque ele é do centro da cidade e ele tem os mesmos pensamentos que eu quero que na minha unidade tenha. Porque eu entendi que sozinha a gente não vai para frente. A gente tem que pedir ajuda quando está com Sim. dificuldade. E na convenção do ano passado, para a Gisele dessa convenção agora, eu mudei muito. Eu passei pela transformação que ela passou. Eu passei por situações que eu chorei. A minha amiga ali perguntou: você já chorou? Eu falei assim, várias vezes. A gente não é de ferro. Porque a gente é mãe, é esposa, a gente trabalha, a gente é amiga, a gente tem que lidar com tudo isso. E eu sou a cola da minha família. E às vezes, eu tenho que ser a minha própria cola. E é esse momento que eu
parei para refletir sobre mim e os processos que eu estava tendo, entendeu? Eu comecei a fazer um framework em mim, ver os indicadores onde eu estava errada, aonde eu poderia corrigir. E é isso que eu comecei a fazer. Muito Eu bom, pedi muito bom. ajuda para o Júnior, falei assim, Júnior, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu não estou vendo os erros. Por mais que meu marido fale para mim, Gisele, eu vejo a capacidade de você, eu vejo o brilho em você. As minhas amigas falam assim, Gisele, eu acredito no que você acredita. Gente, eu não tenho um espelho para me enxergar, porque quem é meu espelho? É a Rafa, é a Mônica, é o Júnior, é o Flávio, é a E o bom é que Flavinha. dentro da CF também tem o grupo de conselheiros que apoia também, né? Acho que todos vocês já, Eu já, mesmo, o meu é o já Flávio, se aconselharam com ele, já É. foram atrás de informações. É muito Não, bom o ter meu quem meu te anjo é o inspire, Ricardo, né? às vezes eu perturbo ele. Mas assim, eu comecei assim, eu não tô desesperada, eu tô feliz. Sabe por Isso quê? aí. Eu comecei a ver as soluções na minha frente. Eu vi, não é por causa do problema. Eu tava o meu problema era que eu estava focando no problema e não a causa do problema. Então eu comecei a estruturar. Eu comecei a desenhar tudo que eu faço. Desenhei tudinho, imposto de renda, despachante do Detran, auxiliar administrativo, eu mexo com gráfico, eu mexo com consultoria empresarial. Gente, eu faço tanta coisa que meu marido falou assim, como é que você consegue? E eu dou conta, eu dou conta. Consegui uma sala de cowork lá no Dom. E estou lá há 1 ano, pagando lá de 3 em 3 meses é meu contrato. Eu estou 1 ano. Então, se isso está acontecendo, porque está acontecendo. Tá Eu não fluindo, tá tenho, acontecendo. assim, muitos clientes recorrentes. Eu falo a verdade, eu consegui, do ano passado, de 2023, eu tinha um cliente. Eu comecei do zero, gente, estou no lucro. Um cliente. Ano passado, esse ano, eu consegui mais 2 clientes recorrentes. Um MEI e um que estava fazendo transição do MEI para o Simples Nacional. E as pessoas às vezes correm do meio, né? Mas tem grandes Não, o oportunidades MEI aí. é aquele que vai estar lá na frente depois, ele vai crescer, Ele vai não crescer. Ó, Exatamente. no primeiro dia aqui, no primeiro episódio, um Eu rapaz adoro MEI. foi falando sobre que ele tem um MEI, começou com um rapaz que era MEI, hoje ele é um dos tickets maiores do escritório dele, que ele foi evoluindo dentro da empresa, foi crescendo, a empresa dele foi evoluindo, Eu mudou abro as de, portas, mudou de eu faixa e tudo mais. Mas agora, Agora Rafa. depende aí, viu? Tem MEI também que quer ficar no meio. Pois é. é tudo Não, relativo, tem mas que cabe, saber mas ter cabe. esse filtro, é. Mas vamos só Mas terminar a bio da Rafa aqui, que falta ela também vai, Rafa. contar um pouquinho dela. Só falar Vai lá. brevemente, vou falar Brevemente, vamos lá. Assim, bom, eu sou o Rafa, né? Rafael Cardoso, a nossa franquia da CF Cardoso, um pouco diferente das meninas. Nós já viemos aí de uma expertise já de quase 40 anos, através de meu sogro, né? Sim. Que ele trabalha na área contábil aí, um exemplo, tem 75 anos e não quer sair do operacional. Então Então, eu me inspiro é muito uma carreira nele. familiar na contabilidade Sim. já, né? Então, quando eu entrei há 20 anos atrás no escritório, eu comecei justamente a trabalhar com família, né? Meu sogro, meu esposo, meu cunhado. E assim, no início parecia ser muito fácil, né? E aí A experiência depois, foi boa, porque a minha não no foi. início, assim, eu não sabia nada. Então, assim, para mim foi um aprendizado muito grande. Eu me identifiquei como uma comunicadora porque eu comecei a ter havia muitos problemas com clientes, Sim. atendimento, a gente tinha muito funcionário, muito cliente, né? Na época a gente trabalhava com a área de engenharia, então era muito cliente, era uma média de 200 clientes, 300, e Clientes assim, complicados, né? Porque depende. muito problema. E aí, nessa época, foi a época que eu comecei a trabalhar na área, Sim. há 20 anos atrás. E aí, me colocaram, por ser, né, muito calma, muito paciente, me colocavam para atender esses Aqui não clientes. E aí, eu ia para uma empresa de engenharia, atendia 40 clientes, assim, sabe? Em um dia, eu ficava o dia todo lá Todo lá atendendo ouvindo. cliente. E começou a dar resultado. Quase Foi um trabalho de aí... psicóloga, né? Não, Porque às vezes você vai gente, mais pra conversar e. vocês não têm noção. Eu ouvia tudo que era tipo de problema, né? Mas para mim foi bom, porque assim, eu sou uma pessoa, falando um pouquinho sobre mim, né? Eu gosto de pessoas, Sim. né? Meu marido fala que eu sou relações públicas da família. Minha filha me pergunta por que que eu não sou síndica do condomínio, porque eu conheço todo mundo, mas assim, é algo meu, assim. Eu gosto de ajudar, eu gosto de estar junto, de ver o que que eu posso contribuir. Hoje eu estou como vice-conselheira na CF Cardoso, Sim. na CF Contabilidade, né, lá do Nordeste. Nosso conselheiro é o Rodrigo. E hoje eu estou com um grupo de franqueados de quase 30 franqueados só na Bahia, né? Legal.
E aí, só a Bahia, no caso, eu que atendo, né? Uhum. E assim, é muito, isso que as meninas estão falando é muito comum, né? A gente entra franqueado, nessa situação, a gente entrou na franquia em 2018, quando a gente estava nesse processo, né? De muita informação, muita coisa, a gente chegou a ter até uma crise na época da época de engenharia, e aí começou a sair clientes e a gente se deparou no momento que a gente ia precisar fechar o escritório. E aí foi quando meu marido, procurando na internet, encontrou lá um vídeo do Flávio Sim. divulgando a CF. E na época, nós fomos a unidade 44. Olha aí. Hoje estamos em 600 praticamente, né? Então, assim, Ontem teve um rapaz aqui que acompanhei. foi o segundo a entrar. Exatamente. Então, assim, Então aí até hoje, é legal, né? E eu, como, assim, comunidade 44, eu tenho muito, É. assim, muito orgulho hoje de ver todo o crescimento, sabe? Porque, assim, tudo que aconteceu desses anos para cá, os erros e acertos, eles sempre estão dispostos a melhorar. Sim. Então, a gente está ali, tá dando feedback, a gente está ouvindo, que a gente ouve muito Sim. os novos, né? Olha, isso aqui, vamos melhorar isso aqui, isso aqui. Então, a gente sempre dá muitas, né, informações. Então, assim, falando um pouco sobre mim, tem essa questão que eu gosto muito de estar ali, de ajudar, de compartilhar, né, minhas experiências. Sou mãe de menina, Clara, casada há 23 anos. E tô aí na CF Cardoso, tô aqui na CF, poder compartilhar, né, a troca, né, que eu acho que é muito importante. Cada ano que eu venho numa convenção eu conheço gente nova, dessa vez eu conheci a Mônica com o Giovanni, né, que é o Isso. esposo dela, e conheci vários também que estão entrando, então acho que isso que é muito importante, sabe, que a gente tem uma energia muito boa, porque Sim. às vezes você pega um franqueado aqui na convenção, que ele tá um pouco desmotivado, ou até sem saber se tá indo no caminho certo. E aí você vem, você tem uma injeção de ânimo, um fala com o outro, então isso é muito bacana. É o que acontece comigo. É. Eu sou mais novinha aqui, eu sou novata. Eu comecei ano passado na CF. Aham. Todo E empresário, comecei- né? Olha só que legal. Eu tô no Rio de Janeiro. Você tá Na Bahia. na Bahia. Eu também Você sou tá do- no Rio de Janeiro. Mas só que a CF dela é longe da minha. Cada uma tá na sua ilha. E na convenção a gente se torna um continente. É aquela emoção. Sim, e a união de todo mundo, acho que e a troca que existe em momentos É. assim entre vocês, Dá uma né? força. Vocês percebem uma dor que você tinha, ou que você tinha, a mesma de de Sim. uma outra região do Isso. estado, conversa, se alinha. Então é um momento muito legal de vocês conversarem, conhecerem as Tirar outras dúvidas. unidades, não ser só aquele número, eu sou a X, Y, não, eu sou fulana, você é de onde, como é que tá lá, como é que funciona, qual Isso nicho tá você funcionando, atende, né? isso funciona, assim E pra funciona, é mim, muito legal. Que eu tô começando, né, a caçulinha. Então, assim, quando eu tô nesses momentos, assim, eu tento pegar um pouco mesmo de conversar, de pegar um pouco de cada um, a experiência, entender, pô, quero fazer. A quero Caçulinha que já assim. palestrou, inclusive, aí, né? Ah, estrela, é estrela. Eu Não, falei mas ela não que- só, ela já fez o quê? Eu já entrevistei ela. Se vocês verem lá no meu canal, lá, Fale com a Giz, a primeira entrevista foi a dela e ela teve de primeiro mês 116 visualizações Olha aí. representando a CF Contabilidade. Tá vendo? Gente, essa garota tem um brilho Eu que vai falei longe. Eu falei ontem, todos falaram, né, as pessoas felizes que vão conquistar o mundo, tal. Eu falei, gente, eu também concordo, claro. Mas eu falei assim, agora eu lembrei de uma frase que eu falo muito. O mundo é dos loucos. E eu falei, eu sou uma delas. Porque eu falei, primeiro ano de CF, primeira convenção, quando saiu a história da palestra, eu falei, eu quero. Eu vou, com medo. E eu falei disso, né? Do medo. No final da minha palestra, eu botei um versículo, né, da palavra de Deus, do livro de Josué, que ele fala ser forte e corajoso. E eu falei, gente, ser forte e corajoso não significa nunca ter medo. Significa ir em frente, mesmo com medo. Mas vai. E empreender né? é isso, empreender é um salto de fé, porque você está É. indo, às vezes, até para o desconhecido. Eu falei, vamos lá, vamos Falei, encarar. vou aprender. Vamos aprender Não vou, e ver para onde esse Igual caminho vai me chegando levar. cliente, às vezes eu não sei daquela questão ali. Mas você pode me ajudar? Eu fico assim, gente, nem sei. Não, claro, sim. Vou analisar a sua situação. E assim, numa tal dia que eu vou trazer para você todo o projeto, lá um relatório. Mas eu não sei nada. Mas eu peguei, me preparo, busco, estudo, preparo tudo, vou e aí depois passo para ele. Mas eu não vou dizer, eu não sei isso aí não. Pô, vou te indicar outra pessoa. Não, vamos lá, vamos aprender, vamos buscar. Exatamente. Fui testando o processo, fui aplicando, errando, e eu falei assim, cara, o que que eu sei fazer? Fiscal. Gente, eu tentei DP, não adianta. Eu aprendi com a Celeste, que a Celeste é minha parceira lá. Eu tentei com ela, falei assim, Celeste, olha só, não é para mim.
Eu falei assim, se aparecer um cliente, ou eu boto no back-office da CF, Terceiriza, ou boto com você e você me ajuda junto. Mas o meu coração bateu pelo fiscal. E minha especialidade é isso e tô indo. Que é tanto que a experiência que eu tive em 2023 para agora 2024, eu tô feliz, gente. Eu tô com 43 clientes de imposto de renda. E eu falei assim, caraca, mas assim, tem cliente que eu dou a consultoria, né? Eu dou Sim, a consultoria fiscal para ele. Ele vai dizer, mesmo que ele não faz comigo, faz com concorrente, que eu não acredito que tenha concorrente, entendeu? Tenha parceiros. sim. Então, mesmo que não fecha comigo, ele tem a informação sobre a situação que ele está. Então, quando eu comecei a pensar, cara, o que que é bom para o meu cliente, não é o que é bom para mim, mas é para o meu cliente. Eu comecei a estudar o cliente. Eu tenho um cliente de óticas e então eu estudo sempre sobre ele, né? Mas vai Quem chegar conhecer sobre o mercado, como é que o mercado tá. a É. convenção, eu não sabia que ótica tinha convenção. Sim, Tem convenção. E da mesma forma que a ótica tem convenção, a escola, cursos, tem tudo convenção. Eu agora estou estudando tudo que é convenção por aí. Porque hoje em dia, tudo bem, gente, eu ainda estou no. Aqui, ó, minha pulseirinha, ó, 10K. Eu não posso recusar cliente, mas se caso apareça, né, como o André mesmo falou, assim, cara, mete as caras, pede ajuda. E é isso aí. que eu faço. Eu peço ajuda para minhas parceiras. Olha, eu tô com essa dúvida aqui, não É tenho isso aí. vergonha mais de ficar falando assim. E não tem que ter mesmo, porque assim, como a gente falou, você está empreendendo, é o seu sonho, você está colocando É, entregando a sua energia naquele propósito. é. Então, procurar fazer da melhor forma possível. É pedindo ajuda, é entendendo, é estudando, é É. conhecendo o mercado. Acho que tudo isso é fundamental. E Já indo no falaram para cliente, mim ouvindo assim, bastante coisa, mas saindo É. com uma solução, faz parte do processo. e eu já É, ouvi assim de fora assim, isso é fogo de palha, não vai durar um ano aí com essa empresa, vai falir, né? E todo mundo sabe que assim, todo empreendedor iniciante tem até 5 anos, né? E eu falei assim, não, eu tenho um propósito, eu tenho uma missão. Eu não estou aqui só para empreender para mim. Eu estou aqui para ajudar as pessoas. sim, Então, assim, eu tento ajudar os meus amigos, eu tento ajudar a minha comunidade ali. E é isso que é o meu propósito. muito bom. Hum. Olha, Só complementando um pouquinho o que sim, as meninas sim, estão falando aí, né? Fazendo uma visão assim da minha história, nesse período de 20 anos que eu trabalhei no operacional, eu trabalhei com tudo. Então eu aprendi o operacional, tudo que você pensar, DP, fiscal, legalização, contábil, porque eu tive que ficar no operacional, né? Porque quando a gente começou a passar por esse processo da crise, nos anos que foi passando, começou a sair cliente, tinha que demitir funcionário, sim. então a gente tinha que fazer. Se a gente não fizesse, não tinha como, né, Hum. manter a empresa. Então É acabou que eu porque, tive até que ir para porque o operacional. existe o escritório que atende todo mundo e os de nicho, né? Isso. Aí também é o Sim. E a risco, gente, né? exatamente, é o risco. E aí, nesse período aí, foi um processo que teve um aprendizado muito Sim. importante, porque tudo, Tudo eu traz acredito aprendizado. nisso. Eu não costumo ver nada como um problema. Eu acho que a gente tem que focar na solução. Então, tudo que traz ali, você tem que ter sempre um aprendizado. Então, O para problema é uma mim, oportunidade também. foi É. um processo difícil, mas que me gerou uma oportunidade de conhecimento. Sim. E assim, a minha primeira virada de chave foi quando eu fiz em 2020, de 21 para 22, na CF, o Edilson criou a Academia de Negócios, né? E a gente do grupo fez esse treinamento que foi voltado para a gestão. Então a gente trabalhava a liderança, cultura de empresa, tudo que você imaginar, focando na gestão da empresa. Então assim, para mim foi a primeira virada de chave, porque eu consegui enxergar o escritório de fora. Porque eu estava num processo de autoconhecimento na pandemia, eu fiz um processo de autoconhecimento, que para mim também foi muito importante, de transformação pessoal. E eu comecei a enxergar tanta coisa que eu estava fazendo errado, porque eu disse assim, gente, minhas competências e habilidades eu não sou para ficar no operacional. Eu tenho que vir para a gestão, eu tenho que delegar e tenho que vir para o comercial. Porque o escritório não tinha um comercial, quem era de relacionamento era eu, porque todos os clientes é contato comigo. E eu que sou a pessoa de comunicação lá. E aí o Edilson falava isso, mas o Flávio, só que eu ficava, gente, mas como? O escritório vai parar? Como é que vai ficar? Quem vai fazer operacional? Eu tô passando por isso. Ontem o Eu Vladimir tô passando deu por isso. no podcast que ele gravou aqui ontem, ele citou sobre isso, né? Porque ele falou, eu era o. Na época, quem desenvolvia os softwares. Ele falou, mas pô, eu vou contratar alguém, mas ele nunca vai fazer o que eu faço bem.
E aí ele falou que ele não precisa Tem fazer essa visão. como você faz, mas se ele fizer 80%, mas a Uhum. qualidade for mantida, já tá bom. Hum. Você já consegue deixar acontecer, entendeu? Quem assistiu aí, quem ou não assistiu, assiste o episódio anterior, que é a entrevista com ele, É. porque aí você tem um pouco dessa visão também de. Isso. E aí, um pouquinho que eu tô falando da minha experiência para elas, porque eu sei que elas vão passar por isso, né? E assim, vai chegar um momento que a gente fica ali preso no operacional, sabe? Porque a gente acha assim, não, mas isso aqui a gente Se eu tem que sair fazer, daqui, se não vai sair não vai rolar, sabe? É. Aquela coisa. É. E aí, o que foi que eu fiz? Eu falei, bom, eu tenho essas pessoas que hoje estão me ajudando. Então, eu vou ver o que cada um é bom. Aí comecei assim. Aí fui delegando, tá funcionando, não tá? Aí chamei o Flávio, o que é que eu faço? O Flávio, não, sobe algumas empresas pro back-office. Aí, que a CF tem um back-office, né? Aham. Aí a gente subiu um grupo pro back-office que tem mais rotinas e tal. Uhum. Deixei as empresas com Simples Nacional, mais tranquilo, Uhum. para trabalhar lá dentro do escritório, e foi o que me ajudou. E aí eu comecei nesse processo, ainda assim, com muito sacrifício, porque quando você sai do operacional, você fica com o pé no operacional ainda, né? Uhum. Até tudo funcionar, É. até tudo rodar. Aham. Mas para mim foi uma virada de chave, muito importante. E eu acho que as viradas de chave vão acontecer, Sim. porque são constantes. Nesses 20 anos que eu tô de escritório, nossa senhora, eu já tive várias. Várias, é. E se eu tivesse hoje, eu tô com 41. Se eu tivesse hoje a cabeça que eu tenho, quando começou o A escritório, gente sempre pensa sabe? assim, se eu tivesse Mas- a cabeça É, 20 anos É, atrás. tudo tem seu tempo, É. né? Foi o que eu falei Sim. ontem na palestra. Tudo tem seu tempo. Então, eu acho que é não desistir, né? É a gente É. focar no que a gente quer. Ter disciplina Edilson também. sempre fala com a gente uma frase que ele sempre fala assim: a gente pode mudar as estratégias, mas não o propósito. É isso aí. Ou seja, a gente tem um propósito, a gente tem um desejo, um sonho, um querer, que você falou muito de sonho ontem, né? Mas a gente pode mudar o caminho, as estratégias a percorrer, porque a gente vai ter muitas A gente pode dificuldades. sonhar, muitos mas não é o problemas, suficiente, né? tem que ter ação. Exatamente. Ó, Mas tem o que meu movimentar. propósito é o mesmo de superar a Gisele e o André. Eu quero superar Os os outros 100K. franqueados maiores, você. Aham, Exatamente. Corrida assim, eu quero chegar. Eu tô Igual aqui. canção, né? Não, e sabe o que é legal? É bom ter essa inspiração. Né? Então, Eu não sei se igual você que eu quero chegar até a lá. parte Isso do aí. Paulo, eu perdi, mas só que eu falei pro Paulo uma coisa, eu quero ser só case de sucesso. Porque o Paulo, ele tem um projeto muito legal de corrida Educação física. e de caminhada. E eu tava buscando algo desse tipo. E lá na escola de palestrantes, ele tava falando sobre isso. Eu falei assim, me escreve agora porque eu vou botar o Walter junto. O Walter é meu esposo. E Aham. toda coisa que eu faço, eu sempre jogo meu marido junto. E o legal é que Um assim, incentiva o outro. Isso é e bom um também. incentiva o outro. Hoje, gente, nunca tinha acordado pela primeira vez, mas eu acordei 5 horas da manhã. Ah, eu Eu só já acordo falei pra Dilson que eu não sou do grupo dos 5, eu sou do grupo dos 6. Eu acordo 4h30 todos os dias, gente. Aí, quando Não eu tem entrei, jeito. aqui, né, no evento, aí eu disse, eu fiquei sabendo, falei assim, o que, Dilson? Falei assim, que vocês foram fazer corrida e tal. Aí eu falei assim, já tô fazendo 5K, eu quero chegar a 10K, mas aqui, ó, aqui também, eu quero superar. Aí ele, isso aí, Jesus, é isso aí. Eu falei assim, É essa bom que o promoção. Edilson é muito parceiro, né? Então ele É, tá sempre junto, né? Ele incentiva bastante todo mundo. acreditar. Foi isso que a CF me. Nossa, Motivou, né? cada vez que eu vou na sede, eu sou quase vizinha da sede ali. Gente, cada vez que eu chego lá, meu Deus, eu falei ontem, eu falei, tem que falar isso, porque assim, é uma energia, É. eu me sinto bem, o pessoal te atende bem, te abraça, É, te dá É atenção, eu vou te a falar. cultura interna, né? A Que gente costumo falar acha pra ser eles. melhor do que a gente era. É. Porque, assim, a Gisele da CF passada não é a mesma CF hoje. Não. E eu espero que a Gisele Mas de você vai hoje enxergar seja isso, a melhor. evolução. É, Tem é. jeito, gente. Ela tá na minha frente. Grita a Não, cara. a gente tá todo mundo Entendeu? junto, na É. mesma. Mas, assim, não, mas é legal porque a experiência Incentiva. dela É. incentiva É. a gente Sim. aqui. Eu costumo inspirações. falar, né, pra Dilson, né, assim, que eles nunca percam essa essência. É. Porque, assim, quando a gente fala de CF, é uma essência, é algo que eu vejo muito isso no Uhum. atendimento deles, seja com as meninas lá do atendimento, né, de Edilson com os colaboradores, com o Flávio, com todo mundo. Edilson e Flávio, eles passam essa essência. Então, eles buscam, é a cultura, como você falou, a cultura empresarial deles, eles têm isso de não deixar de ter esse olhar humano, esse olhar, sabe, de abraçar. De quando tivesse primeiro contato, quando você fez lá, lembra, de fechar a franquia? Vários franqueados, quando
lá da Bahia entra em contato comigo, né? Quando vai fechar a Sim. franquia. Isso, eu fiz isso Aí aqui. chega pra mim. Conversei com 2 Aí franqueados fala. para saber. É isso Fala aí, mas é comigo. importante, porque você dá. Eu investi. A sua primeira virada de chave, beleza, vou empreender. Felipe Então, Sérgio, a eu sua falei pra escolha. ele lá na palestra, a culpa foi sua. Porque ele me apresentou o Flávio no Conte Rio aqui em Angra dos Reis. E ali eu conversei com o franqueado de Angra, ele assim, estava todo feliz. Aí eu falei assim, pô, se o cara tá feliz e Foi tá. isso que me passou Ele também. convenceu meu marido. Eu falei assim, Walter, o que que você acha? Eu falei assim, não, vamos ter uma conversa. Aí o Flávio perguntou, vocês são de onde? Eu falei assim, somos do Caxambi. Aí eu falei assim, pô, pertinho e tal, que a gente aqui é do. Antes eles estavam no shopping, agora eles estão numa nova sede. Gente, vocês têm que conhecer a sede. Arrasa. E eu fui lá no shopping mesmo, né? Carioca, lá para poder conversar com o Flávio e tal. E eu ainda tive dúvidas, porque quando eu entrei em contato com o Flávio, eu fiquei negociando com ele de outubro e só assinei no dia 12 de dezembro para ter certeza que era aquilo. E o meu marido falou assim: Gisele, você tem certeza? Eu falei assim: tenho. Eu consegui, gente, é sério, eu só tinha R$ 1.500 para dar de entrada na franquia. E o Flávio parcelou R$ 500 em parcelas assim. Então eu vi aquilo ali, uma porta de A oportunidade. Eu falei assim, generosidade deles. É. A gente eu falei sempre assim, eu valida isso. agarrei, eu falei assim, eu tenho um propósito, eu vou em frente. E fui. Já paguei os 8.000 da franquia na época, já Não, paguei. mas eles fazem isso porque sabe que é um mercado que você consegue performar, né? É. Lógico, tem muito trabalho envolvido, você tem que ser um contador. Se você está começando sozinho, você tem que saber vender, você tem que saber fazer Exatamente. network, você tem que saber se posicionar no É. mercado. Então, Eu tô nessa e- fase. então toda essa virada é completa, né? Não é só da escolha, beleza, vou entrar numa franquia, beleza. Você está falando Como de é, falar com as como é que eu pessoas, eu tinha um posso. problema seríssimo de comunicação, porque eu era tímida para falar em público. É difícil. Isso que eu tô Sim, fazendo aqui, eu tô superando meu medo. aham. Então, o que que eu fiz? Fui para a Feira do Caxambi e comecei e fiz o meu primeiro rios lá com o meu bonezinho. E o engraçado é que tem uns feirantes lá, e um dos feirantes é o seu Paulinho, né? Que ele vende banana, essas coisas assim. Ele, Gisele, o que que tu tá fazendo? Eu falei assim, não, eu tô fazendo rios aqui. Um dia desse eu vou fazer com você. Eu falei assim, peraí, eu tenho um cliente para você. E realmente ele conseguiu um cliente para mim É isso aí. lá na feira, que eu fiz o imposto de renda dele, seu Paulo. Muito E bom. aí, quando eu chego lá, eles falam assim, é a menina da contabilidade, porque eu sempre vou lá com um Bonezinho, né? chapeuzinho e tal, mas é a X, é a X. É marketing, então, já tá marketing. começando o marketing É. dela e acho que são as viradas, elas são pequenas vitórias também, né? Porque você, da sua escolha, botar a cara a É o tapa que a ali Rafa falou, em foi uma público e fazer transformação. as coisas, Aquela superar virada. um problema grande que tá acontecendo na empresa, beleza, como é que a gente resolve? Porque o problema é uma oportunidade, como a gente já Com falou certeza. aqui, então você tem que entender aquele problema, melhorar e superá-lo. É. E pra o problema é para ser deixado para trás. Se É. superou, ele não pode mais acontecer. E eu Ele passei já a ter foi. controle dos meus processos. Quando eu tive controle de que eu fazia, como eu fazia, eu via onde eu estava errando. E aí eu usava a métrica para poder corrigir. Aí, isso aí. agora, gente, tá indo, Giza tá indo. É. Eu tô indo, E aí, aos pouquinhos eu tô chegando lá. e o legal, por exemplo, você ter para ter métrica, um sistema que te entregue os dados da forma correta, que faça as integrações de forma correta, que busque os documentos do seu cliente, que tenha integração, que converse de forma automática, com a automatização de alguns processos para te liberar a sua mente para você ou a sua equipe para focar em qual mercado você quer atingir agora, como evoluir os seus processos. Tem uma série de coisas que o contador precisa fazer internamente da empresa para novas chaves chegarem e Por novas isso que a superações CEF acontecerem, né? ajuda muito, porque para gente que está começando, assim, nunca tive um escritório, eu sempre trabalhei CLT, há 30 anos ali trabalhando para os outros. Sim. E quando eu decidi ter o meu, né, como que eu ia fazer isso sozinha, né? Essa foi a minha ideia. Aí por isso que eu fui busquei a CF, que eu falei, ele vai me dar todo esse processo, todos os suportes, as né? ferramentas, Tecnologia. isso. A Rafa falou da escola, né? Que ela fez e tal para negócios. Eu fui sorteada lá no Alterdata para fazer parte do DNA Contábil. Sim. Gente, aquilo ali foi uma virada de chave grande para mim. A Jane vai participar daqui a pouco, que eu sei, ela vai contar com mais precisão, porque junto com ela, né, e com outros integrantes ali, eu consegui crescer mais um pouco como profissional. Eu tive esse start, porque eu era dona de casa. Eu tinha aqueles trabalhinhos ali, mas passei a ser formanda, né, tardia, mas eu fui.
E agora sou empresária. E eu tenho essa visão de empresária, de ideias. E a nossa amiga aqui sabe como é que eu tenho muitas ideias. Então, assim, o DNA me deu um norte e me deu um back market, porque eu conheci outras empresas maiores do que eu. Eu conheci o Alterdata, eu conheci lá o JCA com o Romualdo, né? Com o Wellington. Eu conheci o Rafael Machado, que é o nosso presidente do CRC, e o escritório dele. O meu primeiro podcast foi com o Rafa. Rafa, que já veio, se não me engano, 2 ou 3 vezes aqui no Watercast pra conversar com a São gente. outras pessoas também que eu, assim, E super acessíveis, né? Rafael, o Sami, nosso Sim. outro Samir, exatamente. Gente, Teve não, sim. presidente de entidade, você conversa com ele, Nossa. senta contigo, bate E papo. sim, E... eu fico seguindo mesmo a minha inspiração. isso Eu aí. quero aprender com essas pessoas. E o que vamos dizer assim, que me atrai, assim, é a questão da humildade. Sim. Como eles tratam, é o todos Júnior, o gostam de Edilson, é o Samir, é o Rafael, sabe? Eles têm, assim, uma proximidade, não tem aquele negócio. Eu agora Sim. sobre a associação que ele abriu, que eu fiquei orgulhosa dele, porque ele começou do nada lá em Campo Grande. Ele falou assim, Gisele, eu não estava com nada. Eu falei assim, pô, mas eu tenho uma dúvida porque eu tenho um cliente meu querendo abrir associação. Eu falei assim, pô, fala comigo que a gente tira mais dúvidas. Não, e o podcast do Rafa me preparou para fazer entrevistas. Então, assim, eu depois, logo disso, eu tenho um projeto lá no Caxambi, no Café com Network, para empreendedores do MEI. E a minha primeira entrevistada foi a Mônica. Olha aí. E foi muito legal na feira desse empreendedorismo, porque vai ter agora no dia 8 de novo, lá na Expo, na Abolição. Porque são os empreendedores falando as dificuldades deles também, entendeu? E depois disso teve o outro podcast, que é a Casa do Garay, que eu ajudei o meu amigo a fazer a marca. Eu fiz lá a logo. E eu trabalho com isso também. Então, assim, eu comecei a me descobrir, junto com o DNA Contábil, a CF, a Gisele do Caxambi, da CF Caxambi, o que eu quero ser. Então, assim, tá sendo uma descoberta para mim, cara, muito grande e são transformações É uma muito caminhada grandes. boa, é empreender, é se descobrir, é descobrir novos talentos. E acho que todos vocês aqui já têm grandes vitórias pela frente, grandes caminhos. Tem umas com mais experiência, outras começando, mas eu acho que o caminho que ela já pavimentou para vocês já deixa um pouco mais fácil, não fica, não mais fácil, mas ele fica um pouco mais facilitado, menos turbulento, né? Mas é uma jornada ainda difícil, porque empreender é difícil, todo mundo sabe, são muitos desafios, mas acho que quem está assistindo esse episódio aí, agora ou depois, vai se inspirar um pouquinho na história de vocês. Eu tenho certeza que e assim, esse... uma mensagem só para final, né? Isso, exato, porque a gente realmente, nosso tempo está acabando, eu vou puxar realmente um recadinho final de cada um para a gente acabar esse episódio muito da minha bem. experiência, né, como eu falei sobre transformar os sonhos em realidade, que é o que eu fiz, era um sonho de ter o meu próprio negócio. E assim, mas se, será que vai dar certo? E se não der certo? Mas eu só vou saber se eu tentar, né? Então, assim, o se não existe. E assim, o que eu deixo para as pessoas, e todos que chegam para mim, que eu vou atender, eu falo empreendedorismo. Jovens, eu estou com um projeto para estudantes do último ano, e eu já conversei com alguns, estou atendendo uma agora, que está fazendo faculdade, terminou, mas ela quer já pegar os primeiros clientes dela. E ela não sabe abrir empresa, ela ainda não sabe nada, que está na faculdade, não está aprendendo. E eu falei assim, eu vou dar mentoria. E agora já estou com a menina atendendo. Então eu conversei já com o pessoal da Uniswan, com a faculdade que nós temos aqui, e eu falei, está saindo agora da faculdade? Sim, vocês jovens vão precisar trabalhar, ter seu emprego, sua renda para começar, mas empreende, você pode ter seu próprio negócio. Vai, arrisca, não fica com medo não, tenta, você vai conseguir. Cria o seu próprio emprego. Você vai precisar trabalhar para alguém? Tá, para começar, mas pensa nisso, cria você o seu próprio emprego, você vai dar o seu próprio salário, faz, porque assim, é uma experiência que eu passei e tá assim, gratificante, e aconteceu. Eu saí do emprego, né, tava bem lá, e assim, em poucos meses, eu consegui já o que eu ganhava lá. Aconteceu. Aí se eu fico, se der errado, mas aconteceu. Eu consegui, os clientes foram vindo, eu fui falando, o pessoal, a Mônica Contadora. É isso aí. Meus primeiros clientes são todos conhecidos.
filhos de amigo. Mas sempre Veio começa assim. assim. Sempre começa assim. E não tem esses jeito. foram que já trouxeram o salário que eu tinha lá. Eu já consegui, então assim. E o bom trabalho faz a indicação acontecer e aí a roda Isso. começa a girar. Então, assim, a mensagem que eu quero é essa. Arrisca, tenta, não fica com Isso medo, aí. não. E se precisar, se for para empreender na contabilidade, pode me procurar que eu E ajudo. sem puxar sardinha para Alterdata, a gente tem software para estudante. Ele consegue até gerenciar 3 CNPJs com software, com pacote completo. Então ele Bom. consegue já. E eu tenho que ele indicar consegue- essa menina. Ele já consegue usar um software, ele já Ela já começa pediu. muito bem assessorado por tecnologia. Porque ela já Dali- me pediu essa dica. Ela falou, Então. Mônica, me diz um sistema para eu começar, tal. Aí eu vou buscar já alguns que a gente está no processo, assim, Aham, começando. A gente está abrindo uma empresa. Ela já Sim. conseguiu a primeira cliente. Olha aí. E ela tá precisando, ela não sabe, eu falei, vou pegar na tua mão e vamos junto. A gente vai abrir esse CNPJ, a gente está nesse processo. Estamos Aham. parados lá na prefeitura ainda, aguardando a prefeitura responder. E para depois seguir com o registro da empresa. E nesse caminho, eu estou sempre dando uma consultoria, conversando com ela, explicando, ó, você tem que atender seu cliente, você tem que falar com ele, deixa sempre ele a par de tudo que está acontecendo, tal. Aí ela falou, me indica uns sistemas, tal. Eu falei, tá bom, vou buscar tudo direitinho, vou te passar. Isso aí. Você está começando agora, não pode ser muito absurdo que ela não vai Exato, poder, né? Tá exato. começando agora. Mas eu tô dando essas dicas para ela. Então, assim, Muito já tô bem. seguindo por esse caminho. É. Giza, um recadinho final pra galera. Para mim, eu vou dizer o seguinte: CF Contabilidade significa duas palavras para mim: inspiração e ação. Se você tem um sonho, se você tem um propósito, se você tem uma missão, não desista. Assim como eu não desisti até agora e não vou desistir até sair o CRC, Isso aí. eu também não desisto da CF. E eu vou continuar sendo empresária, porque a minha missão é ajudar os empresários, meus amigos e tal, é estar ajudando a nossa comunidade e os meus amigos também. Então, assim, é essa inspiração que eu tiro da CF, que é através do Júnior, da equipe, do Flávio, de todas essas pessoas que passaram na minha vida, eu sou muito grata. Eu sou muito grata a tudo isso, porque a gratidão, eu acho que é a palavra-chave no meu coração. Muito bom. Rafa? Falando assim de mensagem final, né, só para complementar, eu acho que um pouco do que eu falei ontem, né, sobre transformação pessoal, mentalidade, mudança de mentalidade, todo mundo busca crescer, né? Todo mundo quer crescer profissionalmente, crescer moralmente como pessoa. Sim. Duas coisas são essenciais para mim: pessoas e o nosso sentimento, o que a gente deseja, né? Que é tudo que a gente faz com amor, que a gente se dedica, né, que a gente quer realizar, a gente consegue. E pessoas que são as pessoas certas que vão nos ajudar a chegar onde a gente quer chegar. Então, eu acho que a gente não cresce sozinho, né? Prova disso, a gente está aqui hoje, né, fazendo esse podcast. E eu acho que o Júnior, ele, falando um pouquinho da CF, ele busca isso. Pessoas que possam vir ajudar a nós, empresários, a crescer. Então, tem a equipe da Alterdata aí, né, que também está nesse conjunto dessas pessoas que estão buscando ajudar, e eu acho que é isso. Eu acho que tem um futuro muito brilhante para todo mundo. Eu acho que cada um que enxergar essa oportunidade, tiver garra, vontade e correr atrás, vai conseguir, sabe? Eu acho que tipo, é como o Júnior fala, né? Processos. Se seguir o processo, se seguir ali o que eles estão orientando, né? A gente vai chegar lá. É a gente não desistir, é a gente, né, se agarrar a essas pessoas maravilhosas e seguir. Aqui unidos, porque se a gente fosse uma só, como eu me Sim, sentia, sim. a gente quebra. Isso aí. Mas é isso. Não quebra, foi a dinâmica de hoje, né? Exatamente. O Júnior pegou um palitinho de dente, ele sozinho quebrou. Ele juntou vários, força e não quebra, porque estão unidos Todo mundo ali, unido. a união. Exatamente. E aí não vai quebrar. É unir a pessoa com mais experiência. Você, Isso. a jovem que está saindo da faculdade ainda. Então, tudo isso, isso é realmente todo mundo se unir e fazer a contabilidade. né? Exatamente. É o Fazer a fluxo. contabilidade chegar num patamar absurdo. Assim, eu não vejo assim. Eu tô criando um concorrente para mim, né? Eu já tô. Né? Eu quero que ela Você está criando uma parceira. isso. E eu falei para ela, você pode me ajudar com isso? Eu falei, claro, vou te ajudar ali, você vai ser contadora também lá, assim. E no dia que ela for uma contadora top, ela fala, nossa, vai lá lembrar, atrás, uma aquela pessoa me ajudou É. muito. Nossa, pegou na minha mão. Conhecimento, porque se a gente não tiver conhecimento, a gente não se torna especialista. A gente só vai ser mais um. E mais um eu não quero ser. Porque eu quero ser a Gisele, especialista em fiscal, eu quero ser a Gisele, design, marketing, eu quero ser uma contadora 4.0 completo, entendeu? Isso aí. É isso. Então, não seja você também mais um. Corra atrás dos seus sonhos, vire essa chave,
porque o sucesso vem. Tá provado aqui nesse papo de De hoje. repente, o que a gente faz hoje, né? É isso aí. Galera, muito obrigado por ter acompanhado esse bate-papo com a gente e até a próxima.